Boa noite a todos. Vamos começar mais um episódio do podcast Conversar. Hoje estamos tendo o privilégio, a honra de ter conosco o professor Luiz Paulino. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tivemos um probleminha técnico que aqui já corrigimos, estamos começando um pouco atrasado. Queria agradecer muito a sua presença. Sei que o senhor é formado em engenharia, não é? Iniciou sua atividade profissional praticamente na gestão de Mário Covas, né? Eu queria que o senhor contasse. Não, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para participar do podcast. É verdade, eu me formei em engenharia em 1978. Em 1982, o governador Montoro venceu as primeiras eleições diretas para governador, depois dos 21 anos de ditadura. E o Mário Covas foi indicado prefeito de São Paulo. Naquela época ainda não havia eleições diretas para prefeito. E eu fui indicado como administrador regional da freguesia do Ona. Na época eu era bastante jovem, tinha 28 anos ainda. Acho que fui o mais jovem administrador regional daquela gestão. E eu fiquei com o Mário Covas durante esses 3 anos. E quando terminou a gestão, eu já estava bastante voltado para a administração pública e resolvi fazer o mestrado em Economia e Finanças Públicas na Fundação Getúlio Vargas. E aí fiz o mestrado ali e em seguida fiz o doutorado em Economia na Unicamp e desde então passei a trabalhar na área de economia. Uma curiosidade, professor, na GV, quem que foi o seu orientador? Foi Eduardo Korff. Eduardo Korff. Saudoso. Isso. Na área Era um empresário também, é professor e empresário da Fiesp, né? Isso. Ele tinha uma empresa ali no Cambuci. Conheci uma ele. Empresa de motores, eu acho que era alguma coisa assim. Eduardo Korff, conheci bastante. E desde então eu venho me dedicando a essa área de economia. Na verdade, logo que eu terminei o doutorado na economia, na Unicamp, eu fiz um concurso para a Fundação SEAD e fui trabalhar na área de economia e desenvolvimento regional, né? Ali desenvolvi diversas pesquisas, né? Fizemos uma pesquisa grande da atividade de economia paulista, chamada PAEP, né? Fui um dos coordenadores ali da pesquisa na área de economia, que tentava fazer um retrato da situação econômica do estado de São Paulo. Desse trabalho, inclusive, resultou uma série de iniciativas como posteriormente, o governador Mário Covas estava muito incomodado com a fuga aí o Mário Covas já era governador, né? Uhum. E ele estava muito incomodado com a fuga de empresas de São Paulo por conta da guerra fiscal. E queria que se fizesse alguma coisa para mostrar como São Paulo, apesar de não oferecer benefícios fiscais, ainda era a melhor localização para a atração de empresas em termos de logística, em termos de oferta de mão de obra, em termos de mercado. E naquele período eu também propus e iniciamos uma pesquisa sobre investimentos em São Paulo, que depois deu origem a um site chamado Investe São Paulo, que depois deu origem à própria secretaria, que hoje cuida dessa parte de atração de investimentos aqui em São Paulo, né? Eu fiquei durante 12 anos, né, na fundação, até que no primeiro governo, até que Lula foi eleito presidente em 2003. Desculpe interrompê-lo, professor Paulino. O doutorado o senhor fez na Unicamp, né? Na Unicamp. E lá, que tema que o senhor desenvolveu e quem te orientou lá? O meu orientador foi o Wilson Suzigan. O saudoso Wilson Suzigan também. Que inclusive recebeu agora, semana passada... Póstumo homenagem, né? Ele recebeu o título de emérito, né? E a minha tese de mestrado foi sobre política industrial e comercial no governo Collor, né? Aquela PIS,
E depois a minha tese de doutorado também focou, sobretudo, na questão da rodada Uruguai, da OMC, a criação da OMC, enfim, as restrições que os países em desenvolvimento enfrentaram ali naquela discussão para criação da OMC, que foi uma espécie de camisa de força ali. Até o título que eu dei para a tese era O Brasil no leito de Procusto, né? Porque, enfim, era uma situação em que não havia muita escolha, né? O país tinha que se enquadrar, né, naquilo que estava sendo proposto ali, ou ficava de fora, né? Entendi. Mas em 2003, quando o presidente Lula foi eleito presidente, na época, Aldo Rebelo, que é meu amigo há mais de 40 anos, era o líder do governo na Câmara dos Deputados, né? E ele acabou sendo convidado ali para assumir a Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais da Presidência da República. No período em que o Aldo esteve ali na liderança do governo na Câmara, eu trabalhei durante um ano no Ministério da Fazenda, na área de assessoria parlamentar, que fazia exatamente essa ligação entre o Congresso e o Executivo, na época em que o ministro Palocci. E quando o Aldo foi convidado para assumir essa Secretaria de Coordenação Política, eu acabei indo com ele também para a Secretaria, inicialmente como chefe de gabinete e depois como secretário executivo da Secretaria. Naquela época, todas essas funções eram responsabilidade da Casa Civil, né, que na época o José Dirceu era o ministro. E aí o presidente Lula resolveu separar, né? Então a Casa Civil ficou com algumas funções e se criou essa Secretaria de Coordenação Política que fazia essa relação com o Congresso. Com status de ministério, essa secretaria? Sim, era um ministério, né? Eu fiquei ali até o final do primeiro governo Lula. Aí no final o Aldo voltou para ser o presidente da Câmara, né, dos Deputados, e eu voltei para São Paulo. E uma curiosidade, professor Paulino, com a criação dessa secretaria, gerou algum certo ciúmes no Ministério, na Casa Civil, alguma coisa? Não, no começo? Não, olha, até onde eu saiba, a relação entre a Secretaria e a Casa Civil eram boas, dada a amizade dos dois, né? Dado que tanto o Aldo e o Zé Dirceu tinham uma excelente relação. Até hoje, né? Até hoje, né? Então, nunca vi problemas. É evidente que era uma secretaria nova, claro, né? Então, sempre havia pontos de interface, pontos de overlap ali de funções, né? Mas trombada mesmo? Não, mas nunca houve. E o Aldo sempre foi também uma pessoa cordata, sempre somando, né? Sempre procurando somar. O período que ele teve ali nunca teve problema nenhum. E depois eu voltei para São Paulo. Aí quando eu voltei para São Paulo... Ele vira presidente da Câmara, o senhor volta para São Paulo? Eu voltei para São Paulo, porque minha família estava aqui e era muito sacrificada essa vida de você ficar, vai e volta, longe da família. Resolvi voltar para cá. E aí, quando eu prestei um concurso para Unesp, né? Aí acabei entrando para ser professor na área de economia, mas no curso de Relações Internacionais da Unesp em Marília, né? Isso que ano? Isso foi em 2006. 2006. E de lá estou até hoje na Unesp como professor. E o senhor mora em São Paulo ou mora lá em Marília? Eu moro em Marília, mas tenho ficado uma boa parte do tempo aqui em São Paulo. Tá. Né?
Até porque, a partir de 2008, eu propus a criação do Instituto Confúcio na Unesp, né? Que era um projeto de ensino de língua chinesa que eu passei a coordenar, né? E desde então eu coordeno esse projeto de ensino de língua chinesa, que já são 16 anos já de trabalho que a gente realiza. Aliás, essa proposta de criação do Instituto Confúcio na Unesp também veio desse período em que eu estive no governo, porque em 2003 o presidente Lula fez a primeira viagem à China, né? Foi a primeira visita dele à China. E acho que isso foi em maio, uns 2 meses depois, eu e o ministro Aldo fomos à China numa segunda missão para tratar de alguns interesses de investimento dos chineses aqui, porque era ainda um período muito inicial, que nem nós sabíamos bem o que queríamos da China, nem a China sabia muito bem o que queria do Brasil. E nessa segunda viagem, o ministro Aldo foi na condição de quê? Já era presidente da Câmara? Não, ele era o secretário de coordenação, de coordenação política. De coordenação política. Tá. E aí nós fomos essa viagem para tratar de algumas questões de investimento, e é interessante porque era um período ainda que nós tínhamos muito pouca ideia do que fosse a China, e a China também não conhecia muito, e também não tinha muita ideia do que queria do Brasil naquele período. Então foi um período em que a gente começou essas discussões, e quando eu fui para a universidade, aí aproveitei um pouco essa experiência já de trabalho com a China, exatamente para propor a criação do Instituto Confúcio. E a ideia da criação do Instituto Confúcio foi do senhor e do ministro Aldo, ou foi só do senhor? Não. O Aldo ele teve um papel importante nisso. Ele teve um papel importante. Mas quem teve a ideia assim? A ideia, quando eu entrei na Unesp, através do conhecimento com alguns colegas chineses, eles falaram dessa ideia do Instituto Confúcio, que tinha sido criado em 2004 na China, e nós tivemos a ideia de propor a criação, mas a gente não sabia bem por onde começar, né? Aí a gente fez um projeto inicial junto com uma universidade chinesa, que é a nossa parceira até hoje, que é a Universidade de Hubei, que fica na província de Wuhan, na China. E a nossa ideia era apresentar à embaixada da China a proposta de criação do primeiro Instituto Confúcio no Brasil. Mas também não tínhamos os caminhos para isso. E foi aí que o Aldo entrou. Nessa época, o Aldo já era o presidente da Câmara. Né? E aí eu conversei com ele. Ele era muito amigo na época do embaixador da China no Brasil, o embaixador Chen Duxin. Ele também, durante o período que teve na Câmara como deputado, várias vezes foi presidente da Comissão de Amizade Brasil-China. E através, então, desse contato dele com o embaixador, marcamos um jantar na casa do embaixador, onde foi o Aldo, o reitor da Unesp, na época, que era o professor Marcos Macari, e fizemos a proposta. E aí o embaixador concordou com a proposta, e em 2008 a gente inaugurou o Instituto, e em 2009 começamos as atividades de ensino de língua chinesa. Nesses 16 anos já atendemos aí cerca de 30 mil alunos, tanto da comunidade quanto da universidade. Já enviamos cerca de 600 alunos para a China com bolsas de estudo de 6 meses, 1 ano. Muitos dos nossos primeiros alunos hoje já são professores de língua chinesa, outros trabalham em empresas chinesas.
trabalho interessante, porque foi um trabalho pioneiro nesse ensino da língua chinesa em escala maior aqui no Brasil. Hoje já são 13 institutos Confúcio, já nas principais universidades brasileiras, mas quando a gente começou, em 2008, fomos nós e uns meses depois a UNB, né? Que também criou o Instituto Confúcio. Tanto nós quanto a UNB temos mais o mesmo período de trabalho. Interessante. E lá na Unesp de Marília, em geral, o senhor leciona qual disciplina? Eu trabalho com as disciplinas na área de economia para o curso de Relações Internacionais. Então, eu dou introdução à economia, dou introdução à macroeconomia e, sobretudo, as disciplinas relacionadas com o comércio internacional, né, que são as disciplinas aí mais do final do curso. Uhum. E a ideia da criação do Instituto Zé Bonifácio é mais recente, né? Como é que vocês criaram? Quem teve a ideia? Enfim. Bom, essa foi uma ideia do Aldo, né? O Aldo sempre foi um admirador do patriarca da independência, sempre, enfim, valorizou muito a figura do José Bonifácio na formação social e política do nosso país, né? E ele teve essa ideia da criação do Instituto José Bonifácio com o objetivo, sobretudo, de divulgação de ideias em defesa do Brasil, em defesa da soberania brasileira, em defesa do desenvolvimento do Brasil. E esse instituto foi criado no início dos anos 2000, né? Na verdade, no início dos anos 2000. A ideia é até anterior ao Instituto Chinês, né? Sim, foi anterior. E o senhor tem uma participação grande lá, né? Desde então, né? Sim, a gente tem ali um conselho e a gente faz regularmente um relatório de conjuntura nacional, internacional, do qual eu sou responsável, e depois a gente transforma esse relatório em pequenos artigos que a gente publica no site, sempre tratando de temáticas tanto da conjuntura internacional quanto da conjuntura brasileira. É interessante que essa dobradinha, né, do senhor e do ex-ministro Aldo, porque o ministro Aldo é um leitor voraz, é um homem com bastante cultura, né, mas é fundamentalmente um político, né, não é um acadêmico. E aí, somando com a sua expertise, a sua experiência, a sua vocação acadêmica, dá uma dobradinha muito boa, né? E ainda somado à relação de confiança e de amizade, fica a coisa sólida, né? Nós temos uma relação de amizade e de confiança de muitos anos, né? E o Aldo é uma pessoa excepcional, né? Uma pessoa estupidamente inteligente, né? Muito inteligente, uma pessoa muito culta, apesar de não ter uma trajetória acadêmica, tem um conhecimento profundo da história, da formação histórica, da formação política do Brasil, e para mim tem sido um privilégio trabalhar com ele nesses anos todos, porque só tenho aprendido muito nesse trabalho com ele. E vocês atualmente estão preocupados no Instituto Bonifácio com algum projeto especial ou estão seguindo a produção que vinham fazendo? A ideia do Instituto é a defesa do Brasil, a defesa do desenvolvimento do Brasil, uma postura nacionalista, né? Basicamente uma postura nacionalista. A gente vem trabalhando em torno disso. Uma questão que tem pautado
sobretudo o trabalho do Aldo, é essa questão da soberania, do meio ambiente, né? O Aldo, ele, nesse período em que esteve na Câmara, né, ele foi relator do projeto do Código Florestal Brasileiro, e durante esse período em que ele se dedicou à relatura do novo Código Florestal Brasileiro, ele viajou pelo Brasil inteiro, conversando com agricultores e todos os segmentos aí da área da agricultura, desde pequenos agricultores até grandes empresários, e, evidente, formou uma visão muito interessante a respeito dessa questão, tanto do desenvolvimento da agricultura brasileira, quanto de como combinar, vamos dizer assim, essa questão do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento do agronegócio, que sem dúvida é um dos pontos fortes da economia brasileira, com a preservação ambiental, né, dado que ele foi o relator do Código Florestal. E desde então ele vem trabalhando muito em torno disso. E, de certa forma, o Instituto também procura refletir, vamos dizer assim, um pouco essas preocupações, sobretudo da questão da soberania brasileira, né? Porque a questão do meio ambiente ela é, ao mesmo tempo, uma questão importante do ponto de vista do clima, do ponto de vista, enfim, do meio ambiente do mundo, que hoje é uma questão central, mas que também é uma questão que tem sido frequentemente politizada, sobretudo pelos países ricos, com o objetivo de alguma maneira, cercear, vamos dizer, o desenvolvimento dos países mais pobres, né? Então, é um tema bastante complexo, né? Porque, ao mesmo tempo em que essa questão ambiental é uma questão da maior importância, não só para o Brasil, como para o mundo, às vezes os usos políticos que se fazem disso, eles se fazem em prejuízo, vamos dizer, dos países em desenvolvimento. Então, o Aldo ele tem procurado encontrar, vamos dizer assim, um certo equilíbrio, vamos dizer, nessa questão, né, de como defender o meio ambiente sem que isso signifique congelar o desenvolvimento do país, né? E o Instituto tem, de alguma maneira, procurado refletir, vamos dizer assim, essas preocupações. E o interessante, professor Paulino, o senhor pode até avaliar melhor, eu sou contemporâneo do ministro Aldo no movimento estudantil, né? Admiro ele desde esse período. Mas, analisando em retrospecto, vendo até um pouco de fora, o senhor viu de dentro já há mais tempo que eu, né? A importância que Aldo Rebelo passa a ter na vida política nacional, reforçada, né? A partir da experiência toda aqui. Você pega um indivíduo, primeiro foi presidente da UNE, né? Depois preside a Câmara dos Deputados, isso vindo de um partido pequeno, né, com poucos representantes. Isso mostra a força política dele e a capacidade conciliatória. Foi ministro, praticamente, das relações intergovernamentais, coordenação política e relações institucionais do governo Lula, com uma relação muito boa com Zé Disseu. Depois foi ministro dos esportes, na época da Copa do Mundo. Nesse né? período também estive no governo. Eu fui chefe da assessoria do Ministério do Esporte. Eu fiquei ali de 2014, de 2012 até 2014, até a realização da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi um sucesso, construção de estádios e uma ficha limpíssima, né? E, quer dizer, é um político com uma experiência vasta, não é? Com serviços prestados ao Brasil, com propostas, né? Com análises sofisticadas e num processo sucessório, isso estou falando eu queria te ouvir, num processo sucessório em 2026,
é um nome que alguns players começam a olhar, empresários, políticos também, né? Começam a enxergar como uma possibilidade, né? Porque nós, por um lado, temos o processo impeditivo, a não elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Sem entrar no mérito se procede ou não, estou só chamando a atenção para isso. Outro, o processo praticamente é o 5º mandato do Lula, né? Praticamente são dois dele, 2 da Dilma, né? E agora mais uma vez dele. Há uma certa fadiga, vamos dizer assim, né? Espero até que o presidente Lula viva 100 anos, não é isso. Mas também tem a questão da idade, né? Nós temos agora o episódio do Biden, né? Que abdicou da candidatura em favor da vice-presidente dele. Então, o nome do Aldo é uma possibilidade para 2026. Isso vejo eu queria te ouvir. Impressionante, até está disponível para os internautas um vídeo da posse do ex-ministro Aldo Rebelo na Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo. É impressionante, né? A presença de ex-presidente da República, o Michel Temer estava lá, ex-ministros de várias pastas, né? Me lembro agora, e de vários partidos, o ministro Celso Laffer das Relações Exteriores estava lá, ministro Kassab, salvo erro, 5 governadores do Nordeste. Quer dizer, parecia uma posse, não só não é um mero secretário, não é isso, mas uma posse de um governador, é uma coisa impressionante. Então é um nome que... E agora com o processo sucessório de São Paulo, e ele de alguma forma é importante um dos coordenadores importantes, né, da sucessão do próprio Ricardo Nunes, e viabilizando a eleição do Ricardo Nunes, essa importância dele continua, né? Queria te ouvir o Aldo Rebelo com um possível nome. Claro, em política as coisas mudam, né? Mas olhando desse momento temporal que estamos vivendo, não é um exagero pensar isso, né? Eu penso que não. O Aldo, ele é um nome sempre lembrado, né, nesses momentos, porque ele acumula uma experiência de governamental, 40 anos como parlamentar, como ministro de várias pastas, e é uma pessoa que tem bom trânsito em todas as áreas, né? Ele tem um excelente trânsito com o setor do agronegócio, tem um excelente trânsito com o setor da indústria, né? Tem um excelente trânsito com o movimento sindical, com o movimento popular. Enfim, é uma pessoa cujo perfil é o perfil que o Brasil precisaria hoje, né? Porque diante dessa polarização política, né, pela qual o país passa, que de certa forma impressionante, trava o desenvolvimento do país, né, porque essa polarização faz com que fique difícil ir para qualquer lado, né? O que a gente precisaria hoje era exatamente encontrar uma saída política que pudesse unificar esses setores democráticos do país, interessados no desenvolvimento do país, interessado, enfim, na construção de um projeto nacional que incluísse todos os setores de geração de renda, de geração de emprego, de combate à miséria, defesa da educação, defesa da saúde. E eu acredito que o Aldo, ele vamos dizer, a pessoa que ele, de alguma maneira, preenche esses requisitos, né? Ou seja, ele, a história, ao longo da história, o que a gente percebe é que a história, ela exige, né, no seu processo de desenvolvimento, certas situações, coloca certas situações que, de alguma maneira, exigem, né, que pessoas com determinado
perfil assumam essas responsabilidades, né? E eu acho que, desse ponto de vista, não tem a menor dúvida de que o Aldo, ele, de todo o espectro político brasileiro, possivelmente seja a única pessoa que, na minha maneira de ver, representa, vamos dizer assim, essas qualidades e essas necessidades que hoje o país tem. E vai estar chegando em 2026, ele, a plena maturidade, né? Que ele vai estar, salvo erro, fazendo 70 em 2026, né? Isso, ele tem 68 então anos. Ele vai estar ainda relativamente jovem, né? Se comparar 70 com os 79 ou 80 que estará o Lula, né? Ou seja, quase 10 anos a menos, e com uma experiência consolidada, né? E o ministro Aldo tem uma vantagem em relação ao próprio Lula. Os dois são estupidamente inteligentes, mas nesses 40 anos o ministro Aldo não deixou de estudar, de ler, de pesquisar. Eu vejo o interesse. Nesse canal mesmo ele tem dado um apoio sistemático e ele tem, vira e mexe, leva pesquisadores para fazer. O senhor mesmo já participou de várias reuniões lá na secretaria, né? Chama especialistas em Brasil, em desenvolvimento, em economia, novas abordagens para discutir. É impressionante a capacidade de aglutinação e a capacidade de estudo dele, né? Ele estuda o Brasil profundamente, né? Impressionante. Não, sem dúvida. É um intelectual preocupado com o Brasil. E a produção dele também, né? Esse livro sobre a Amazônia é um espetáculo também, né? Sem dúvida. Se as condições políticas vão permitir, é outra coisa. Mas que, sem dúvida, ele seria uma excelente alternativa para esse momento histórico que o país vive. Isso não tem a menor dúvida. E esqueci de destacar que ele é querido até há esse antagonismo, mas ele é querido pelos dois polos, né? Nós, só lembrando aqui que no lançamento do livro dele lá em Brasília, o Bolsonaro foi no lançamento, não? Quer dizer, o Bolsonaro gosta dele, o Lula gosta dele, o Zé Dirceu gosta dele, quer dizer, o ex-presidente Temer gosta, o governador Tarcísio. Quer dizer, é impressionante a capacidade de aglutinar. Ele pode ser, nós não estamos sendo nenhum profetas, não, mas olhando assim, é um nome interessantíssimo. Sim, é uma pessoa que sempre soma, né? É impressionante. E estaria preparado para o enorme desafio que é presidir o Brasil. Não tem a menor dúvida. E o que o senhor anda preocupado em escrever, ou está previsto algum livro novo, algum projeto de pesquisa novo, professor? Não, olha, eu tenho, até por conta da minha atividade na universidade, me dedicado basicamente a esse estudo das relações Brasil-China e da conjuntura internacional, né, que é sobre o que eu tenho escrito, sobretudo nos artigos que eu publico no site Bonifácio, né? Então, o foco principal da minha pesquisa e do meu trabalho nesses últimos anos tem sido essa questão não só das relações Brasil-China, mas sobretudo do estudo dessa situação geopolítica global que hoje coloca China e Estados Unidos como dois polos antagônicos num mundo com inúmeros problemas aí na área da geopolítica internacional, né? Professor Paulino, uma parte dos internautas que nos assistem são especialistas, de alguma maneira, em economia, né? Mas uma parte dos internautas desconhece um pouco ou estudos mais aprofundados ou análises mais aprofundadas sobre geopolítica e também sobre o estudo da China. Se o senhor pudesse, de uma forma didática, claro, não é? Mas eu lembro aqui uma missão chinesa que veio nos anos 80, ainda antes do Tancredo
ter sido eleito, né? Salvo erro. Vieram aprender aqui com coisas sobre o Brasil e sobre o modelo de substituição de importações, enfim. E todos nós sabemos que a China, o crescimento da China nos últimos 40, 50 anos, comparado com o Brasil, é uma coisa impressionante, né? Então, se eu pudesse, de uma forma didática aqui, explicar em alguns minutos o que explica essa vis-à-vis China e Brasil, esse desenvolvimento fantástico da China. Quais são os 4, 5 fatores definidores dessa diferença de crescimento? Bom, eu acho que há várias questões, né, que a gente poderia explorar, mas eu digo as fundamentais. Né? Mas primeiro, eu acho que a China ela tem um projeto nacional de desenvolvimento, né, comandado pelo Partido Comunista Chinês, que é muito claro, né? Há uma unidade nacional em torno disso, né? Um aspecto que me chama muito a atenção no caso da China é o comprometimento, vamos dizer assim, de toda a burocracia chinesa, né, com esse projeto de desenvolvimento. Ou seja, a questão do desenvolvimento é uma questão que pauta o dia a dia de todas as estruturas políticas da China, desde o governo central, o governo provincial, as prefeituras, os condados, enfim, toda a estrutura política da China ela está fundamentalmente voltada para essa questão do desenvolvimento nacional, né? A questão central para o Partido Comunista Chinês, para o governo chinês, é essa questão do desenvolvimento. E há uma unanimidade, vamos dizer, política em torno disso. Você esse é um tema que é absolutamente consensual dentro do país. Essa questão, você pode falar com a pessoa mais simples, pode falar com, enfim, qualquer pessoa em qualquer lugar da China, que ela sempre vai estar colocando essa questão do desenvolvimento, de transformar a China numa grande potência, num grande país como central. Eu acho que isso, essa unidade política do país em torno dessa ideia do desenvolvimento, ela é uma questão fundamental. A outra coisa que me chama a atenção é a questão da liderança, né? Porque além desse ponto comum, né, e desse consenso em torno da questão do desenvolvimento, você também tem uma liderança política, né, representada ali pelo Partido Comunista Chinês, que é uma liderança que todo o país segue, né? Ou seja, não há disputas em torno desse ponto, ou seja, o papel da liderança política para dirigir esse processo de desenvolvimento também é não é Lula ou Bolsonaro, é Xi Jinping, é Xi Jinping, é Xi Jinping. Exatamente. E é desenvolvimento, então, desenvolvimento. Então, eu acho que esse fator de você ter um projeto claro, de você ter uma unidade nacional em torno da ideia de desenvolvimento e de ter o país todo, vamos dizer assim, focado nesse tema, sob uma liderança clara, eu acho que isso é a diferença, né? Porque eu acho que, comparando com o Brasil, nem nós temos, vamos dizer, uma liderança política, né, que encarne, vamos dizer, de maneira unânime esse projeto de desenvolvimento. Nem temos na sociedade brasileira, vamos dizer, um consenso em torno dessa temática
da necessidade de desenvolvimento do país, né? Então, eu penso que o fato de você ter esse projeto, de você ter essa liderança, de você ter uma burocracia de Estado voltada fundamentalmente para isso. Isso não ocorre no Brasil. É só pegar, por exemplo, essa questão da margem ocidental lá do petróleo. Ou seja, enquanto o próprio presidente defende essa necessidade de explorar o petróleo ali como um elemento importante para o desenvolvimento do país, você tem uma parte importante da burocracia do próprio Estado que é contrária a isso e que trava. E isso é apenas um exemplo, né? Você pega o caso do PAC, por exemplo, né? Já tivemos o PAC 1, o PAC 2, agora tem o PAC 3, que é esse programa de aceleração. Infelizmente, tanto o PAC 1 como o PAC 2 ficaram muito aquém daquilo que se propunha. E tudo indica que esse PAC 3 também segue o mesmo rumo, porque além das dificuldades normais de financiamento, de tudo mais, você não tem um consenso dentro do país em torno do que seja prioridade. Então, enquanto uma parte do governo está defendendo a realização de obras, realização desses projetos, uma outra parte acha que isso não deve ocorrer porque atrapalha a questão ambiental e tudo mais. Então, essa falta de consenso no país em torno de um projeto, essa falta de liderança, essa falta de compromisso de toda a burocracia pública em torno de um projeto de desenvolvimento, isso é evidente que o país nenhum pode se desenvolver desse jeito. Foi importante também, professor Luiz Paulino, a sua presença aqui, que permite divulgar um pouco mais. O senhor trabalha intensamente, mas sempre um pouquinho mais escondido, né? É que se for verdade que esse projeto político seja factível em 2026, isso é uma possibilidade, né? Há na equipe do ex-ministro Aldo pessoas da importância do senhor que vem estudando a fundo, né, diversos temas, mas o tema do desenvolvimento e olhando a China, né? Então, nesse instituto que vocês criaram, nesse diálogo que o senhor tem com os chineses, né? Quer dizer, tem muita reflexão de anos sobre desenvolvimento, sobre o que é a China, sobre o que é possível fazer com o Brasil, não é? Então, é muito importante. Inclusive, o senhor vai dar a honra de nos ajudar aqui entrevistar o ministro Aldo, que virá essa semana ainda, né? Nós queríamos te agradecer muito, pedir perdão que hoje a gravação começou um pouco tardiamente por causa do atraso de um outro entrevistado, e pedir que o senhor volte aqui no canal, já vai voltar aqui, se Deus quiser, agora com o ministro Aldo, e pedir que o senhor volte aqui no Conversas com Economistas, o podcast, porque o senhor tem muita coisa que eu acabei não podendo explorar por questões de tempo, mas agradecer demais a tua presença, professor Luiz Paulino, e nos vemos brevemente, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui. Para mim foi uma honra muito grande poder compartilhar com você aqui esses momentos. Tá. Muito obrigado, a honra foi nossa e até o próximo episódio. Conversamos hoje, essa conversa interessantíssima com o professor Luiz Paulino, da Unesp, que dirige e fundou o Instituto Bonifácio e também criou lá atrás o Instituto Confúcio, que possibilitou o aprendizado do idioma chinês, mandarim, né? Isso. Para milhares e milhares de... Só essa iniciativa, você não precisava fazer mais nada. Mas, fora isso, ele ainda continua produzindo e muito. Muito obrigado, professor Paulino. Obrigado. Até a próxima.